Taxa de compressão. Uma propriedade geométrica importante dos motores alternativos, os motores de combustão de forma geral, é a taxa de compressão. Na literatura você pode encontrar tanto um R quanto um Y, está aí entre as notações mais comuns, e ela é definida matematicamente dessa forma: o volume que fica acima do pistão quando ele está no PMI, dividido pelo volume acima do pistão quando ele está no PMS. Então, de forma muito básica, ela corresponde a quantas vezes a mistura é diminuída de volume na fase de compressão do motor. Para entender isso, suponha um mesmo motor em dois instantes diferentes. Então, imagine que aqui é o mesmo motor em um determinado instante e aqui em um instante posterior. Nesse instante aqui, o pistão está no ponto mais baixo que ele chega. Esse ponto é chamado de ponto morto inferior, vulgo PMI. Então, se a gente considerar essa face aqui da coroa do pistão como referência, esse aqui seria o nosso ponto morto inferior. Quando ele sobe e chega no ponto mais alto dele, como nesse outro instante aqui, ó, aqui ele está no ponto mais alto. Se a gente considerar essa face aqui como referência, ele vai estar no PMS. Então, esse ponto aqui, que é o ponto mais alto, é chamado de ponto morto superior, vulgo PMS. A distância de um ponto desse para o outro ela é chamada de curso. A gente pode denotar com a letra C. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou tentar separar aqui em duas regiões para facilitar a explicação. Primeira região vai ser essa região aqui que eu vou denotar com os pontinhos vermelhos. Se você já assistiu a aula de cilindrada, você vai ver que essa região aqui todinha, ela corresponde ao volume varrido do motor, certo? Esse aqui seria o volume varrido. E outra região aqui que eu vou considerar é a que está acima dessa, que corresponde ao pequeno volumezinho da junta do cabeçote, mais o volume da câmara de combustão. Então, essa de vermelho, a gente já sabe que corresponde ao volume varrido do motor. E essa de azul, ela é conhecida como volume morto. Então, quando o pistão está lá embaixo, esses dois volumes compõem o volume total que está acima dele. Então, esse volume total aqui é o VPMI, o volume acima do pistão quando ele está no PMI. Quando ele está lá no PMS, que é essa situação aqui, o único volume que fica acima dele é o volume morto. Então, na situação convencional, a equação VPMI dividido por VPMS, ela pode ser dada por essa forma aqui, ó. O VPMI é a soma desses dois, VV mais VM, né? VV mais VM, dividido, ó, por VPMS. Então, o VPMS vai coincidir com o VM, que é só o volume morto quando o pistão está no PMS. Então, a divisão de um pelo outro aí vai dar a definição da taxa de compressão. Depois eu vou falar desse outro caso. Mas o que é que significa a taxa de compressão? Pense bem aí, ó. Suponha, vou tentar simplificar aqui, ó. Essas divisõezinhas aqui do caderno, dessas linhas do caderno eletrônico, suponha que esses volumes sejam iguais, cada pedacinho desse, ó. Esse pedaço seja um, aqui seja outro, de mesmo volume desse. Então, se a gente considerar todos esses pedaços aqui, vai dar o quê? Ó? Todas essas regiões vão dar 6 partes. Ó. Então, somando tudo, ele dá 6, que é o volume total quando ele está no
PMI. Quando ele está no PMS, só fica 1/6 parte desse volume total, quer dizer, uma dessas 6 partezinhas. Então, repare que quando ele subiu comprimindo a mistura, ele diminuiu o volume de 6 vezes. Então, nesse exemplo aqui hipotético dessa representação, seria uma taxa de 6:1, certo? Se fosse um motor convencional. Então, esse é o significado por trás do conceito de taxa de compressão.